Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. 7 de setembro de 2021, o Brasil comemora os 199 anos da independência. E a festa patriota em Brasília foi no Palácio da Alvorada. Manifestantes também foram às ruas para expressar apoio e também críticas ao governo federal. O Talibã anuncia um novo governo provisório no Afeganistão e os escolhidos são antigos aliados do grupo extremista. E ainda, na segunda reportagem especial em homenagem à Semana da Independência, a gente mostra o caminho seguido por Dom Pedro para chegar às margens do rio Ipiranga e declarar a independência do país. Manifestações a favor do presidente Bolsonaro acontecem nas principais cidades brasileiras. Brasília, Rio de Janeiro e em São Paulo, a maior concentração. Na Avenida Paulista, mais de 120 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. No discurso, Bolsonaro ataca os governadores por causa da pandemia, volta a falar do voto impresso e xinga ministro do Supremo. O presidente cita as 3 situações que poderiam tirá-lo do Planalto e descarta uma. Preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que nunca serei preso. Horas antes, em Brasília, Bolsonaro fala em convocar o Conselho da República, acionado apenas em casos de crise institucional. Também neste feriado, opositores fazem protesto com participação modesta e organizam uma manifestação maior para domingo. A volta do feriadão. Em São Paulo, polícia promete reforço no policiamento depois do flagrante feito pela Band de motorista sendo assaltado na rodovia Anchieta, no caminho para o litoral. O dia foi abençoado para quem esperava sol na Bahia e teve até fila para entrar na praia, dá para acreditar? Cotada em dólar para exportação, soja fica mais cara e o óleo quase dobra de preço em um ano. A saúde do rei do futebol. Pelé segue se recuperando de cirurgia para retirada de tumor no intestino. Economia de energia. O Jornal da Band dá mais dicas de como fazer diferença na conta que está mais cara. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Boa noite. O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira. Em diversas cidades brasileiras, bolsonaristas insuflados pelo presidente da República usam o verde e amarelo, mas atacam pilares da Constituição. Faixas pedem intervenção militar. A destituição de ministros do Supremo. Em tom golpista, o presidente discursa diante dos manifestantes em Brasília e em São Paulo. Diz que respeita a Constituição. Mas, na mesma frase, volta a ameaçar o STF. O chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Bolsonaro anuncia uma reunião do Conselho da República, que tem por atribuição se pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Mas os chefes dos poderes legislativo e judiciário dizem que não têm conhecimento da reunião. Bolsonaro afirma ainda que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. E juristas veem crime de responsabilidade do presidente. O atentado à independência e harmonia entre os poderes e o descumprimento de decisões judiciais configuram, em tese, a prática de um crime de responsabilidade pelo presidente da República. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não se pronuncia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o que deve unir os brasileiros é a defesa do Estado Democrático de Direito. E manifestantes contrários ao governo saem às ruas em defesa da Constituição e pedem vacinas, alimentos e emprego. O Jornal Nacional está começando.
Olá, boa noite. Boa noite. O feriado de 7 de setembro foi marcado por manifestações em todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo no início da tarde para discursar para apoiadores na Avenida Paulista. Ele citou mais uma vez o Supremo Tribunal Federal e disse que não teme ficar inelegível para as próximas eleições. Veja agora outros destaques do dia. Manifestações se estendem também por todo o Brasil. Bolsonaro diz estar dentro da Constituição, mas volta a criticar o Supremo. Último dia de descanso, tem praias cheias pelo país. E na série especial, 20 anos depois do atentado, cientistas ainda trabalham para identificar as vítimas. Olá, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira. Manifestações de 7 de setembro se estenderam por todo o Brasil a favor e contra o governo. O presidente Jair Bolsonaro diz estar dentro da Constituição, mas volta a criticar o Supremo Tribunal Federal. O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. 7 de setembro de 2021. Milhares de pessoas saem às ruas de diversas capitais brasileiras em manifestações com pautas antidemocráticas e de apoio ao presidente da República. Durante participação de ato em São Paulo, Bolsonaro volta a ameaçar o STF e diz que não cumprirá determinações do ministro Alexandre de Moraes. Não vamos mais admitir pessoas como Alexandre de Moraes continue a aceitar a nossa democracia e de respeitar a nossa Constituição. Já em Brasília, disse que vai enquadrar os poderes e convocar o Conselho da República. Reforços de ameaças à Suprema Corte fazem PSDB convocar reunião da Executiva Nacional do partido para discutir apoio à eventual abertura de impeachment contra Jair Bolsonaro. Oposição aciona o Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória que impede a retirada de conteúdos, falsos ou não, das redes sociais. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. O Rede TV News está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Milhares de pessoas vão às ruas em todas as capitais e no Distrito Federal em manifestações convocadas por Jair Bolsonaro. Ao discursar, o presidente da República fez críticas ao STF e ao sistema eleitoral do Brasil. E você vai ver também. Na capital paulista, milhares vão ao... Tem apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Dia da Independência do Brasil. E centrais sindicais, partidos de oposição e movimentos sociais e religiosos também saem às ruas em protesto contra o governo federal. O Rede TV News traz toda a repercussão política das manifestações do 7 de setembro. Médicos dizem que Pelé tem boa recuperação após cirurgia para retirada de tumor no colo. Hospitais de São Paulo criam o prontuário afetivo para quem precisa ficar em isolamento por causa do coronavírus. Uma forma de acolher e motivar os pacientes internados em tratamento contra a Covid-19. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Terça-feira, 7 de setembro de 2021. Manifestações por todo o país marcam o feriado de independência.
Por conta da variante Delta, Rio de Janeiro vê número da média móvel de mortes por Covid-19 aumentar. Em meio a protestos, grupo Talibã anuncia governo provisório no Afeganistão. El Salvador se torna o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Carros elétricos são as estrelas deste ano na Feira do Automóvel na Alemanha. E as oportunidades de emprego criadas no primeiro semestre do ano com a leve recuperação da economia brasileira. Essas e outras notícias agora, no CNT Jornal, que está começando. Olá, boa noite.